Olá, tudo bem? Eu sou a Dani e apresento para vocês o Mergulhando na Palavra, que é um projeto que Deus colocou no meu coração e hoje a gente vai fazer o primeiro episódio. E o Mergulhando na Palavra, ele veio com o objetivo de compartilhar aquilo que Deus coloca em nossos corações, né? Aquilo que Deus fala quando a gente lê a palavra, através da minha visão, através da revelação que Deus faz pra mim. Então, o que eu falar aqui não significa que é a única interpretação ou que é a verdade absoluta, mas é aquilo que Deus me disse, aquilo que Deus revelou pra mim e que Ele pediu para que eu compartilhasse com vocês, tá bom? Então, o Mergulhando na Palavra tem esse objetivo. O propósito é fazer vídeos conforme Deus pede determinados assuntos. E a gente vai ler a palavra junto, a gente vai conversar sobre isso, eu digo sobre aquilo que Deus fala, né? Porque a palavra ela é viva, a palavra ela edifica, a palavra ela constrói. Então é muito importante ter esse contato com a palavra, tá bom? Bom, tô aqui com a Bíblia e aquilo que Deus tocou no meu coração pra gente falar hoje está em Romanos 8, versículo de 1 a 17. Então, eu vou dar início à leitura e conforme for, se necessário, eu interrompo para conversar. E eu peço para que vocês encaminhem esse vídeo para quem vocês sentirem no coração, para quem o Espírito Santo tocar vocês para enviar. Então envia para aquele amigo ou para aquele parente, aquela pessoa que Deus fala, que precisa ouvir da palavra, que junto nós vamos crescer, juntos nós vamos falar, né, do nome de Deus, que é tão gostoso e é tão bom. Esse preenchimento que Ele nos dá quando a gente vê a palavra, conforme a gente vai estudando a palavra e vai aprendendo mais, a gente vai ficando com mais sede. E é esse o objetivo, a gente ficar com sede, mergulhar, submerger, ficar imerso na palavra de Deus. Não só quando a gente lê, mas pegar aquilo que a gente leu e levar para o nosso dia, levar para o nosso trabalho, levar para o supermercado, levar para onde a gente for, tá bom? Então, que Deus nos dê sabedoria, nos dê interpretação e que Ele fale o que Ele pretende falar conosco, ok? Então, vamos lá em Romanos 8. Romanos 8 tá no Novo Testamento, tá bom? Então, eu vou ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Quando a gente passa a crer que Cristo, né, que Jesus, Ele habita em nós, através do Espírito Santo, que Ele é a verdade, o caminho e a vida, nós somos livrados do pecado da morte. Quando Deus recolher nós, né? Quando a gente for recolhido por Deus, a gente não vai morrer. A gente vai ler mais aqui sobre isso. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, através da vinda de Jesus Cristo, que veio semelhante à carne, né? Ele veio em carne e osso para cá, aqui na terra, e viveu aqui como nós vivemos hoje. Ele, através de Deus, levou o pecado com ele, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quando a gente fala cogitam as coisas da carne, é quando a gente vive uma vida sem lembrar de Deus, sem nos entregar para Deus, sem reconhecer que Jesus Cristo veio até nós, até a terra, viveu aqui como nós, fez o seu ministério, o seu legado e levou todos os pecados com ele e ressuscitou e nos salvou do pecado da morte. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O que significa pendor? Pendor significa inclinação. Então, quando nós inclinamos para a carne, não tem como a gente ter amizade com Deus. Aqui fala, a carne, o pendor da carne é inimizade contra Deus. E não tem como ser diferente. Porque a carne, ela é pecaminosa. A carne, ela é egoísta. A carne, ela fala aquilo que Deus não se alegra muitas vezes. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. A nossa dívida não é com a carne, não é com as coisas do mundo. Quando a gente fala coisas do mundo, todo mundo fala coisas do mundo. As coisas do mundo, na realidade, é quando a gente vive uma vida vazia, é quando a gente vive uma vida sem um propósito, sem crer em Jesus. E muitas vezes a gente se sente obrigado a viver segundo a carne, porque o mundo vive segundo a carne. Porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele tá pecaminoso. O mundo tem o pecado dentro dele, né? Então, o mundo nos obriga a viver segundo a carne. Mas, se você tem Jesus no seu coração, se você reconhece Jesus Cristo, você não precisa mais viver segundo a carne. Eu não tô falando que você não precisa fazer as coisas daqui, não precisa trabalhar, não precisa pagar as contas, não precisa comer, não precisa viajar, por exemplo. Não. É diferente. Viver as coisas da carne é não estar preenchido por Jesus. É você viver vazio. Vazio. Continuando. Eu parei aqui no 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, e isso é o nosso atestado de que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros.
herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Jesus Cristo veio aqui e sofreu humilhação. Ele sofreu injustiça do mundo. Mas ele estava com Deus, porque ele era Deus. E ele estava com Deus aqui, né? Em carne. Assim como ele sofreu, nós sofreremos. Mas o nosso sofrimento não chega nem aos pés do que Jesus passou. Nem um fio de cabelo, né? Todo sofrimento do mundo não se passa pelo... a pessoa que mais sofreu nesse mundo foi Jesus. E ele hoje está na glória com o Senhor, né? Hoje ele está vivendo. Jesus Cristo é vivo. E assim como ele, nós também seremos glorificados. Então, era isso que eu queria ler para dizer que nós estamos vivendo aqui, nós fazemos a obrigação desse mundo, o que alegra o coração do Senhor, porque ele fala: dei a César o que é de César, trabalhe e compre o seu pão com o suor do seu rosto. E tá testificado no nosso espírito e através da palavra de que nós seremos sim glorificados quando a gente morrer. Que na verdade aí que a gente vai começar a viver na glória do Senhor. É isso que eu queria dizer. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever, fiquem à vontade. Nenhuma dúvida é boba. Nenhuma dúvida é idiota, vamos dizer assim. Nenhuma dúvida é boba. Se tem dúvida, é excelente. É excelente, porque quem busca, acha. E o nosso Deus diz: buscai-me e encontrarás. Me chame, que eu te atenderei. Então, que a gente possa buscar Deus com o nosso coração livre. Porque nós somos livres. Nós somos livres do pecado, né? Então, queria fazer um apelo para você que é a primeira vez que ouve falar de Jesus, ou então que você já conhece Jesus, mas não tem intimidade e está longe dele. E te convido a aceitá-lo como teu único Salvador. Então, se você aceita, eu peço que feche seus olhos e repita comigo. Pai, eu entrego a minha vida para Ti. E entendo que o Senhor é o Deus da minha vida e que o Teu Filho, Jesus Cristo, veio até aqui na terra para nos livrarmos do pecado da morte. E aceito o Senhor como meu único Salvador, Senhor Jesus Cristo, como o meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Declaramos em nome de Jesus. Amém? Então, nos vemos na próxima e eu espero que Deus tenha falado com você. E quando Deus fala conosco, algumas pessoas já ouviram a voz de Deus, mas normalmente Deus fala do nosso jeito,
no nosso interior. Deus fala com a nossa voz. Ele fala do jeito que você fala. Ele fala com você, para você reconhecê-lo, que é a voz de Deus. Então, deixe Deus falar com você. Peça perdão por tudo aquilo que você fez. Se arrependa e deixe que Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha habitar dentro de você. Amém? Então, essa é a passagem de hoje, desse momento. E fiquem com Deus. E que a cada dia mais a sua busca por Cristo seja mais intensificada e você possa estar mais e mais na intimidade com o Pai. Amém? Em nome de Jesus. Amém.